Vamos lá, então. Começando, né? Essa aula agora, então, é exclusiva, já que eu já falei de momento magnético. Eu vou calcular o campo magnético criado por uma espira. Na aula passada eu até usei o termo errado. Eu falei bobina, né? Nós vamos fazer a bobina na aula da tarde, tá bom? Que aí já pode até dar uma ajudinha aí para vocês. Mas na aula de agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma espira e quero calcular o campo magnético criado por uma espira. Para uma espira criar um campo magnético, o que precisa? Ela precisa estar conduzindo corrente, tá? Gabi, você já está esperto o suficiente para ver que, assim, tem uma piada que rola no mundo da física, cara, que o físico é sempre o cara que está calculando, trabalhando com a vaca redonda no vácuo. Porque qualquer problema que um físico tem, o físico, cara, eu tinha um professor que ele falava, e hoje eu estou começando a concordar com ele, que o engenheiro tem que saber mais física que um físico. Não é o que acontece. Mas por que o engenheiro tem que saber mais física que um físico? Justamente porque o físico ele trabalha sempre com esse mundo mais idealizado. Precisa resolver um problema. Cara, vamos começar considerando que ele não tem atrito? Poxa, vamos começar considerando uma simetria esférica? Por que disso? Porque a partir daí você tem insights que vão despertando a tua intuição para talvez chegar a resolver o problema mais real possível. Só que, em geral, o físico ele não tem que lidar com esse problema, que é o mais real possível. Quem é que tem que lidar com esse problema? É o engenheiro. Então, o engenheiro tem que saber muita física. Só que aqui nesse curso, né, a minha ideia é óbvio que vocês aprendam bastante da parte teórica do eletromagnetismo, só que a gente ainda vai muito com a cabeça de um físico. Para alegria de vocês, ou para tristeza. Então, assim, eu vou calcular o campo criado por uma espira, campo magnético criado por uma espira, e vocês já têm uma noção de como seria mais ou menos esse campo. E aí vocês podem escolher um ponto para eu calcular. De que maneira vocês vão escolher esse ponto? Eu não quero fazer cálculos extremamente extensos e complexos. Então, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma espira. Eu estou tentando desenhar ela é circular, ela está com esse desenho meio oval, porque eu estou tentando fazer o desenho dela de maneira tridimensional. Então, Marcão, escolhe aí um ponto, o qual eu vou calcular o campo magnético, que você acha que simplificaria os cálculos. Eu traço, vou até melhorar o desenho, seria eu traçar uma linha perpendicular ao plano da espira e calcular o campo em qualquer ponto ao longo dessa linha perpendicular ao plano da espira. Ok? Então vamos lá. Vou tentar fazer aqui, ó. Então, seguindo a ideia do Marcão, quero calcular aqui, ó. A uma certa distância, eu vou colocar essa distância ao plano da espira, eu vou chamar de Z, porque eu já não preciso fazer suspense. Eu vou colocar um sistema de coordenadas, no qual a origem coincide com o centro da espira, e o eixo Z está aqui, né? Então é aqui que eu vou calcular esse campo. Olha lá. X, Y, Z. Tudo bem. Tá. Precisamos de mais alguns dados. Quais dados nós precisamos? Da corrente. Tá? Eu já vou desenhar uma corrente. Que, ó, eu que estou escolhendo. Eu quero desenhar uma corrente para que dê um campo para cima, naquele ponto. Com cuidado. Você está usando regra da mão de... Ó, quando você usa essa regra, você está posicionando esse dedo. Está fazendo o quê? A regra da mão direita
para você achar o campo é esse dedo no sentido da corrente e os dedos palmares te dão direção e sentido do campo. Certo? De tal modo que, ó, vamos imaginar que a espira está aqui, ó. A espira está rodando aqui assim. Olha só, coloquei o dedo no sentido da corrente. Tá vendo? Na parte de lá, como é que está o campo? Aqui ele está descendo. Só que se eu levantar um pouquinho, você está vendo? Porque o campo, na realidade, ele circula. Por isso que essa é a ideia da regra. Agora, na parte aqui dentro da espira, como é que vai estar o campo? Bem no meio ele vai estar para cima. Só que o campo, na realidade, ele está fazendo o quê? Circulando a espira. Lembra, estamos tratando de um campo magnético. Certo? Que campo que eu estou calculando? O campo criado pela corrente da espira. Isso vocês têm que tomar muito cuidado. Tá? Estamos calculando o campo criado pela corrente da espira. A espira vai interagir com esse campo? Não. Porque não tem como um corpo interagir com ele mesmo. Lembra? O que a gente sabe? Corrente interage com corrente. A gente usa a abstração que uma corrente ela perturba o espaço. Essa perturbação no espaço só pode ser percebida por outra corrente. Estamos juntos? Tudo bem? Então tá. Então aqui, ó, por questão de escolha, eu vou escolher a corrente nesse sentido. Vou colocar a corrente com esse I maiúsculo. Então, eu já tenho uma ideia, a hora que eu posiciono, que ao longo desse eixo, por isso eu escolhi esse eixo, ao longo desse eixo, campo magnético deve estar para cima. Isso é uma ideia. Certo? Isso é uma ideia. Mais uma vez, intuitivamente, do que deve depender aquele campo magnético? Da intensidade da corrente. O que você imagina? Que quanto maior a intensidade da corrente, maior o campo. Tudo bem? Vamos junto? Do que mais vocês acham que depende? Da distância entre o ponto e o... Quanto maior a distância, o que vocês imaginam? Menor. Ah, falta só uma coisinha. O que mais vocês imaginam? Tá vendo essas partes todas? Eu não coloquei vocês para pensar na aula passada. Tá? O que mais vocês imaginam que vai depender? Vamos faltar uma coisinha só. Vão ser engenheiros ou não? Nossa, você está demais, hein? Você está demais. Você está melhor que o Wesley. Wesley, pode ir embora. Não precisa mais de você. Olha lá. Vai depender do raio da espira, né, gente? Só que assim, a dependência do raio da espira, para mim, não sei para você, não é intuitiva. Quanto maior o raio da espira, vocês acham que maior o campo ou menor? A mim não é intuitivo. Só que eu já tenho uma outra ideia, cara. Presta atenção, é ideia só, tá? E é ideia mesmo, não estou fazendo suspense, não. Eu tenho a ideia que quanto menor for o raio da espira, mais próximo eu vou estar de uma fonte pontual, pega esse pontual bem entre aspas, de um campo magnético. Porque assim, ó, se você pegar uma espira com raio muito pequeno, se você olhando de longe, você nem vê que é uma espira. Só que existe essa fonte pontual de campo magnético? Monopolo, não. Existe um dipolo. Então eu tenho a ideia que se o raio da espira for pequeniníssimo, o que eu vou ter? Um dipolinho magnético. Eu posso até imaginar, cara, eu já posso até imaginar. Fala aí, que material que vocês conhecem que gera campo magnético? Ímã. O ímã atrai o quê? Hã? Ou não, outro ímã, tá. Mas você nunca brinca. Antes de ver que um ímã atrai outro ímã, você brincava com ímã e outra coisa. Que outra coisa? Ferro. Isso, ímã atrai ferro. Então, se eu pensar em átomo, eu já tenho a ideia, pode até estar um pouquinho errado, que o ferro é atraído pelo ímã. E aí eu posso entender, cara, então o átomo de ferro tem dipolos magnéticos. Poxa, eu posso entender que o átomo de ferro tem elétron que fica girando pequenininho ali. Esse elétron funciona como uma espirinha, né?
E talvez seja isso a fonte do campo magnético. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Tá? Puxa, pena que não é isso. Mas faz sentido. Tá? Classicamente, aqui nós estamos estudando eletromagnetismo clássico, faz todo sentido. Mas quanticamente a gente sabe que não é isso. Tá? Porque se o elétron girando em torno do átomo fosse a fonte principal do campo magnético de um material, todos os materiais seriam campos magnéticos. Todos seriam materiais magnéticos. Tudo bem? Aí tem uma questão quântica, princípio de exclusão de Pauli, o fato das subcamadas D, E, D e F não estarem completamente preenchidas. Coisa bonita para quem quiser estudar física quântica. Certo? Vocês acham que esse eletromagnetismo é difícil? Tem a evolução dele, que é a eletrodinâmica quântica. Tá bom? Qualquer dia, se vocês quiserem, eu só mostro 2 ou 3 equaçõezinhas para vocês, aí vocês vão falar assim, não, prefiro continuar aqui. Certo? Então vamos tentar fazer. E aqui vem uma parte que também é uma das principais da aula passada, e eu quero tentar fazer um combinado com vocês. Que lei nos permite calcular o campo magnético criado por uma distribuição de corrente? Que ali nós temos uma distribuição de correntes. Quem cria campo magnético é corrente. É até estranho falar uma corrente, ali eu tenho uma distribuição de corrente. Tá? Qual é a lei que nos permite calcular o campo magnético de distribuição de corrente? Lei de Biot-Savart. Tá? Temos 3 versões, não é nem versões, temos praticamente 4 maneiras de escrever a lei de Biot-Savart. A primeira, que é para uma carga pontual em movimento, que trabalho para vocês, para o paper que nós vamos escrever, tentar buscar como. Segunda, para distribuição de corrente linear. Terceira, para corrente superficial. Vamos fazer um exercício desse. E terceira, para distribuição de corrente volumétrica. Show de bola? Qual que nós vamos usar aqui? Superficial. E aí? Ô, que superficial, Marcão, você tá doido? A corrente está andando uma linha. Marcão, pelo amor de Deus. Certo? Como é que é a lei de Biot-Savart? E para corrente de que tipo? Deixa eu até fazer uma correção, que é um linguajar da engenharia elétrica, nas aulas de circuitos, nas aulas de eletrônica. Sempre aparece assim, a corrente é contínua ou alternada? Não aparece esse termo? Todas são contínuas. Uma corrente alternada é contínua. Não tem saltos. A não ser que seja aquelas ondas quadradas, lá não é contínua. Porque você sai de um valor e vai para o outro. Tá? É que quando se utiliza o termo corrente contínua, meu ponto de vista melhor seria uma corrente estacionária. Uma corrente constante. Certo? E é o caso que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, para o caso que nós vamos trabalhar, a corrente é constante, então ela já saiu da integral. Se vocês lembrarem, a lei de Biot-Savart, como é que era mesmo? Constante magnética. Corrente, que saiu. E aí a integral, que tipo de integral? Integral de linha, vou colocar um L, de quem? dl, vamos tomar muito cuidado, não copia ainda não. dl, produto vetorial, R menos R', pelo módulo de R menos R' ao cubo. Essa é a lei de Biot-Savart. Ok? Tá tudo certo? Na realidade seria, se eu for copiar a lei de Coulomb, né? Km integral R menos R, essa parte que é arquivo quadrado da distância, lambda dl. Só que o lambda dl apareceu o I, trocou tudo isso. Tudo bem? Tá bom. Qual que é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade nessa integral é que a integral é uma integral de linha em que o elemento em relação ao qual eu estou integrando, ele aparece como um produto vetorial. Quando você bate o olho ali, vamos primeiro matematicamente. Matematicamente, olhou para aquela integral. Olhou para aquela integral.
Quem é a variável de integração? Não. O DL é o elemento diferencial. Só que é normalmente o elemento diferencial que te indica a variável de integração. Quem é a variável de integração? L. L. Ou seja, se eu olhar matematicamente na integral, minha variável de integração é quem? L. É esse o ponto que eu estou repassando essa aula porque é esse o ponto que eu quero deixar claro com vocês. Bem, minha variável de integração é L. Aí você olha, matematicamente, poxa, não tem L. Show! Tudo é constante, tira da integral. Vamos pensar direito. Qual o significado desse DL? Pedacinho do quê? Perfeito. Mas qual o significado dele físico agora? Pedacinho do fio que está transportando corrente. Tamo junto? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Peguei esse caso aqui, porque ele é mais fácil para mim. Ó, vou desenhar aqui. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Vou desenhar. Até trocou de cor, tá? Me inspira. Vou desenhar minha inspira aqui. Porque eu quero localizar quem é esse DL. Ele é um vetor. Vamos ver as características desse vetor. Característica do vetor, eu estou chamando de DL, mas eu gosto de falar ΔL. Bom, ele tem o sentido de orientação dado pela orientação da corrente. Tudo bem? Então, vou pegar aqui nesse pedacinho. Esse daqui seria um vetor ΔL aqui, ó, o índice I. Certo? Vocês lembram que eu não gosto de utilizar o termo D. Tudo bem? Então, ele é um pedacinho do fio, só que de maneira orientada. Tamo junto? Ok? Mas peraí, se ele é um pedacinho do fio, quem é que está lá no fio? Fisicamente falando, quem é que está no fio? Corrente. Só que as correntes são o quê? Quem que são as correntes? As minhas fontes. Fontes do campo magnético. E a fonte do campo magnético, eu localizo ela por quem? Pela linha. Então, eu vou escrever aqui, ó. Aqui, eu estou localizando uma fonte de corrente momentânea. Tamo junto? Então aí, tudo bem? Tá, mas nesse ponto aqui eu também estou localizando uma fonte de corrente. Ué. Também não estou localizando? Dá um nome para aquele ponto ali, Wesley. Também pode ser um R', né? Poxa, cara. Eu vou falar em termos de cor. Em termos de cor. Olha só. Azul, vetor azul, mais o vetor amarelo, yellow. Tudo bem? É para não ficar IA, né? Igual quem? Igual o vetor rosa. Tô certo? Conseguem ver isso de maneira clara? Que a soma do vetor azul com o vetor amarelo dá o vetor rosa? Poxa, mas então eu posso escrever que o vetor rosa é o amarelo, o vetor rosa, eu já escrevi. Então eu posso escrever que o vetor amarelo é o rosa menos o azul. É o rosa menos o azul. Ok? Poxa, mas o azul é uma posição inicial. O rosa é uma posição final. Se ele é final menos inicial, então melhor que eu chamar isso aqui de ΔL é eu chamar isso aqui de ΔR'. Certo? Estamos juntos?
ΔR'. Ah, então esse vetor rosa, eu vou chamar ele de R I com índice linha, mais ΔR'. Tudo bem? Então aqui, na integral, é uma integral de linha, só que eu vou deixar claro que esse cara... de novo? Esse cara é o ΔR', é o DR'. Porque agora, para mim, ficou claro quem é que está na integral. Quem é que é a minha variável de integração? R'. Viu que ficou igualzinho à lei de Coulomb? Porque qual que é a função da integral? Contabilizar quem? Carga-fonte. Onde é que estão localizados? Quem é que indica a localização da carga-fonte? R'. Então, show de bola. Gente, estou voltando à aula para que isso fique claro. Está melhor que na aula passada? Está mais claro? Está mais bonitinho? Está mais chique? Ah, mas isso não tornou as coisas tão fáceis. Tornou, cara. Tornou. Porque, olha só. Cálculo 4 na veia. Como é que eu resolvo uma integral de linha? Primeira coisa, parametrizar a curva. Nos nossos termos, qual o significado de parametrizar a curva? Nos nossos termos aqui, qual o significado de parametrizar? É descrever essa curva em termos de algum parâmetro. Porque se é uma curva, ela depende de apenas uma variável. Em geral, na física, a gente usa o parâmetro t. Tá bom? Só que aqui, eu posso usar um parâmetro angular também, né? Vocês preferem o quê? T ou ângulo? Eu prefiro T. Só que eu vou falar o seguinte, eu vou chamar isso aqui de T. Vocês vão ver já já porque eu prefiro T. Tá bom? Eu vou chamar isso aqui de T. Portanto, olha lá, estou me preparando para resolver integral, hein? Estou me preparando para resolver integral. Portanto, vamos lá. O vetor R', ele vai ter um comprimentozinho aqui na direção I. Preciso do giz laranja para ficar bonito. Acabou o giz laranja. Poxa, acabou, roubaram meus giz laranja. Ah, tem um teco aqui, ó. Ele tem esse comprimento aqui na direção I. Quanto vale esse comprimento na direção I? Módulo de R', cosseno T. Tamo junto? Módulo de R', cosseno T na direção I. Não vou fazer suspense, mas módulo de R', seno T na direção J. Sabe uma coisa que eu percebo assistindo aula com vocês? Eu vou tomar cada vez mais cuidado e vou pedir para que não aconteça. Eu percebo que muitas vezes o professor explica as coisas que vocês não entendem. Todo mundo balança a cabeça que entendeu. E o Paulo, eu não quero isso aqui. Certo? A gente fica 3 dias na mesma coisa. Tá bom? Qualquer coisa vocês reprovam, faz de novo, sem problema nenhum. Mas vamos aprender. Entenderam isso aqui? Mas quando eu coloco um parâmetro, é obrigatório eu dar uma interpretação para esse parâmetro. No caso, por mais que eu nomeei meu parâmetro de T, a hora que eu olho ali, qual o significado do meu parâmetro? Ele está significando um ângulo. Entre quem e quem? Entre o eixo X e o vetor R', no sentido anti-horário. Então eu tenho que falar qual o maior valor desse parâmetro e qual o menor valor desse parâmetro. Porque é esse parâmetro que vai me dar um intervalo de integração. Eu tenho que pegar toda a espira. Onde é que começaria? 0. Show. Onde é que ele termina? 2π, porque eu estou pegando a espira toda. Tudo bem? Certo? Aí agora é o bom momento. Professor, por que você chamou de T? Por que eu não chamei de teta? Porque teta começa com T. Mas eu optei por T por conta do próximo passo. Quem é que é o ΔR'? Já vou avisando. Em outros lugares escreveriam delta, certo? Isso aqui é deslocamento, né? Deslocamento. Quando eu falo deslocamento, qual é a coisa que vocês pensam? Primeiro, velocidade vezes tempo.
certo? Só que velocidade é a derivada da posição. Tudo bem? Então, eu vou escrever assim, ó. Derivada. Posso denotar derivada por um ponto, para não escrever DDT? Toda vez que coloca ponto, significa que é uma derivada temporal. Por mais que aquele T não signifique tempo, necessariamente, fica mais fácil. Aproximadamente, R', delta T com índice I. Certo? Tudo bem? Por isso que eu escrevo T. Porque aí você lembra, pô, aí quem é o... Na realidade, quem que você vai trocar o dR' por derivada do R' dt? Velocidade vezes tempo. Então, por isso que eu opto por tempo, porque para mim é mais intuitivo. Tudo bem? Esse vetor, que é o vetor velocidade, ele chama vetor velocidade independente do parâmetro, tá? Não sei se vocês lembram disso de cálculo. Se o parâmetro for U, não sei o que, esse é o vetor velocidade, de qualquer forma. Tá? Ele é tangente à trajetória. E dá para você perceber que ele é tangente, porque na situação limite, ele vem diminuindo, diminuindo, aqui ele está secante, mas você vem diminuindo, diminuindo, ele vai tangenciando a trajetória. Tudo bem? Que é o que você falou. Quem é o vetor dR'? Ele tem módulo dr e direção tangente à trajetória. Tudo bem? Então eu vou precisar do vetor derivada, né? Vou precisar. Como é que é o vetor derivada? R' ponto. Vetor derivada temporal, como é que ele é? É derivado dessa parte. Eu sei quanto vale isso. É o raio da espira. Eu coloquei R', mas o módulo de R' é o raio da espira. Então, derivada do cosseno menos seno. Então, menos R seno T na direção I, mais R cosseno T na direção J. Show! Quem que está faltando? Está faltando o vetor R, né? Normalmente a gente começa com o vetor R. Vamos colocar aqui para indicar que eu comecei. Vetor R localiza o ponto no qual eu estou calculando a... Estou calculando o campo. Como é o vetor R? Z na direção K. Marcão tá meio dormindo hoje, hein, Marcão? Tudo bem? Próximo passo, quem que eu preciso achar? O R menos R'. E depois? Módulo de R menos R'. Vamos lá. R menos R' tá fácil. Não tem componente X, então aqui fica 0 menos isso, R. Opa! R menos R', não R menos a derivada, né? R menos R', vamos lá. Menos R cosseno θ na direção I, menos R que θ. Ô, gente, você não me corrige por quê, cara? Seno T na direção J, mais E na direção K. Gente, já estou duvidando. Confere aí. Certinho aqui? Certo? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Cá está o R'. Cá está o vetor R. Tudo bem? Onde é que está o vetor R menos R'? R inverte. Ele vai estar aqui, ó. Cá está o vetor R menos R'. O que você percebe? O módulo de R menos R' vai ser constante. Porque à medida que você for andando, ó, vocês conseguem ver que vai ser sempre um triângulo retângulo, em que um dos catetos mede R e o outro cateto mede Z. Então o módulo de R menos R'
vai ser sempre a mesma coisa. Tudo bem? Consegue olhar ali no desenho e me dizer quem é o módulo de R menos R'? Se você, não, olha aqui no desenho, tá mais fácil. Esse cateto vale quanto? Rão. R ao quadrado mais na raiz. Se você olhar ali, quadrado primeiro, mais quadrado segundo, mais quadrado terceiro, na raiz. R ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais R ao quadrado, seno ao quadrado. Coloco o R ao quadrado em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. Então, R ao quadrado mais Z ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, porque aqui eu já estou calculando. Por mais assombrosa que seja a equação escrita daquela forma, ela está fácil. Porque a hora que eu colocar aquilo ali na integral, aquilo ali é constante relativa à variável de integração. Você não resolveria a integral. Não dá. Sem parametrizar. Qual é o tipo de integral que nós estamos resolvendo? Como se resolve a integral de linha? Parametrização. Mas eu consigo ver de onde vem sua dúvida. No curso de Física 3, provavelmente, muitas vezes vocês resolviam essas integrais com alguns truquezinhos. Ah, tá vendo aqui? Tá vendo esse ds? Ele é um R de θ, ele está parametrizando. Tá? Ele só não está falando que aquilo ali é uma parametrização, mas ele está parametrizando. Tá? E aqueles exercícios, como esse daria também, eles são feitos para que você consiga ter essa visualização, vamos chamar uma visualização mais física do problema. Mas matematicamente não dá, você vai ter que fazer a parametrização da curva. Tudo bem? Senão não faz sentido o cálculo 3 e 4. Certo? Você aprende, você sofre lá no cálculo 3 e 4. Aí a hora que é para utilizar as ferramentas, você fica usando truquezinho. Né? Olha que exercício bom para eu colocar na prova. Eu vou trocar a espira circular por uma espira elíptica. O que muda? Até agora na solução, o que muda? Eu coloco no centro, bonitinho. A parametrização. O que você tem que saber fazer? Parametrizar uma elipse. Alguém tem uma ideia de como você parametrizaria uma elipse? Eu só vou dar a dica, ó, tô pensando seriamente, se eu lembrar eu vou pôr um desse na prova mesmo, tá? Pensando seriamente, mas é muito simples. Aqui não é rão cosseno θ na direção I? Aqui não é rão seno θ na direção J? Por que aparece rão nos dois? Porque as distâncias aqui é rão. Numa elipse, se essa distância aqui for A e essa daqui for B, como é que você vai parametrizar? Aqui você coloca A cosseno θ mais B seno T. Também de 0 a 2π. Simples assim. Simples. Tá bom? Mas vamos resolver então. Então vamos lá. Vou deixar aqui que eu vou montar a minha integral para ela ser muito bem resolvida. Vamos lá? O que foi, Wesley, que você tá... tá louco mesmo. Tá? Ó, vamos deixar aqui. Vamos lá. B, assim. Vamos escrever um assim, bem bonito. Assim. B vai ser igual de Z, não vou nem colocar R mais, igual KM, corrente. Ai. Não vai ter espaço, né? Não, mas vamos só olhando. Integral, já parametrizei. Se eu já parametrizei, já transformei na integral simples. De quanto a quanto vai a integral? 0 a 2π. 0 a 2π. De quem? dr'
produto vetorial com R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó. Vou apagando aqui que eu vou escrevendo. Primeiro eu vou tentar escrever que é esse dr' aqui, que está aqui, ó. Esse dr' é o R' dt. Então vamos aqui, ó. Cá está ele. R'. Quem é R'? R' menos. Ó, dr', eu vou trocar por isso. R.dt, né? Derivada de R dt. Vamos lá. Então, R ponto menos R seno t na direção I menos, mais, né? Mais R cosseno t na direção J. Quem que está faltando? Está faltando o dt. Só que o dt, ele passou a ser um escalar, né? Num produto vetorial, eu posso rodar o meu escalar do jeito que eu quiser. Então, eu vou colocar ele lá no fim da integral para indicar que a integral é na variável t. De acordo? Vamos lá. Então, aqui, ó, produto vetorial. Não posso esquecer de colocar lá no fim. Quem agora? R menos R'. R menos R'. Menos R cosseno t na direção I. Vou ter que colocar tudo. Mais ou menos, menos R seno t na direção J, mais E na direção K. Esse é o R menos R'. Fiquei devendo o dt. E quem que eu estou devendo também? Dividir pelo módulo, né? Tudo bem? Dividir pelo módulo. Se eu tivesse deixado espaço, eu já ia sacar isso aqui para lá. R quadrado mais E quadrado. 3 meios. Show de bola? Fácil, muito fácil, extremamente fácil? Isso é grande, né? Isso é bem grande. Mas o Marcão está acostumado a encarar, né? Não, gostar é uma coisa. Quero ver encarar. Certinho? Vamos lá então, seu Marcão. Bora. Vamos lá, ó. B de Z igual. Ó, já vou pegar o R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 meios. Show. Aqui, KM vezes I. Perfeito. Cara, como a gente já fez uma vez, eu vou fazer de cabeça porque é muito fácil. Eu vou fazendo, porque é um produto vetorial. Ele vai gerar algumas parcelas. Eu vou fazendo esse produto vetorial e já vou fazendo as integrais de cabeça, tá bom? Então vamos fazer aqui a primeira parcela, ó. Ó, distributiva. E produto vetorial I? Zero, show. Não tem nada para fazer. Tudo bem? E produto vetorial I. Para quem tá meio perdido, vamos lembrar aqui, ó. I, produto vetorial J da K. J vetorial K da I. Se eu fizer no sentido oposto, só trocar o sinal. Um vetorial vetor o outro, zero. Produto vetorial de um vetor por ele mesmo, zero, porque eles são paralelos. Então aqui já foi I, produto vetorial I. E produto vetorial J? K. Então, o que deu? Menos, mais. Então, deu R quadrado, seno quadrado na direção K. Eu não sei fazer isso aqui de cabeça, não. R quadrado, seno quadrado de T na direção K. dt, né? Depois eu ponho dt. E produto vetorial K. Peraí. E produto vetorial K dá quanto? Menos J. Certo? Então vai ficar integral R
menos R, Z. O menos R eu troco com menos J, fica mais R. Então vai ficar R, Z, seno T, dt na direção J. Na prática vai ficar a integral de seno T ao longo de um período completo. Quanto que é a integral do seno ao longo de um período completo? 0, então não vou fazer. Tudo bem? Fechei? Todos aqui do I? Vamos lá agora. Primeiro, J vetorial I. J vetorial I menos K. Show! J vetorial I menos K. Com esse menos, mais. Então vai ficar R quadrado cosseno ao quadrado. Então eu posso apagar isso aqui. E posso colocar, mais R ao quadrado cosseno ao quadrado T dt na direção K. De acordo? J produto vetorial J, 0. J produto vetorial K, I. Só que de novo vai ter a integral. Agora vai ter a integral do cosseno. Integral do cosseno ao longo de um período completo. Quanto que é a integral do cosseno ao longo do período completo? 0. Como a gente já sabia, só deu campo magnético aonde? Na direção K. Só que a gente já sabia. A gente criou o problema para isso, né? Então a gente parece um cachorro correndo atrás do rabo. Eu escolho uma coisa e depois começo a calcular uma coisa que eu já escolhi. Ô, gente, sinto muito. Isso aqui ficou bonito demais. Dá para eu colocar R quadrado em evidência. Vai ficar R quadrado em evidência. Quanto? Seno ao quadrado não é cosseno ao quadrado que dá 1. Então vai ficar só a integral de R quadrado e R de 0,2π. Ou seja, integral da constante. Como é que eu calculo? Como que eu calculo a integral da constante? Constante vezes o comprimento do intervalo de integração. A constante vale R quadrado, o comprimento de intervalo de integração vale 2π. Então esse daqui, não. Poxa. Agora é a hora de você falar, Marcão. Professor, manda o mais difícil. Fala, Marcão. Na prova. Tranquilo. Certo? Então vamos lá, ó. Quanto ficou mesmo? 2π? 2π R quadrado, né? Nossa, gostei, hein, cara. Gostei. Km 2 π R ao quadrado I sobre R ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios na direção K. Cara, que show de bola. Sabe o que eu estou muito tentado ali? Sabe o que eu estou muito tentado? πr ao quadrado é o quê? Área de quem? Do círculo delimitado pela esfera. I. πr quadrado I é o módulo do momento. Módulo do momento magnético. Só que a direção do momento magnético tem que ser perpendicular ao plano e o sentido dado pela regra da mão direita. Putz, cara, deu a direção K. Então aqui deu o próprio momento. Por que eu não vou fazer isso? Porque para eu introduzir o momento, eu vou precisar usar esse R ao quadrado, né? Tá vendo que tem outro R quadrado aqui? Se eu fizer isso, eu não consigo fazer aquela análise que eu queria fazer com vocês. Que análise que eu falei? E se o raio for muito pequeno? Lembram? E se o raio for muito pequeno? Tá bom? Qual o significado disso? Você sabe que em física, em engenharia, falar que uma coisa é grande ou é pequena é relativo, né? Você precisa fazer o quê? Tem alguma coisa para comparar. Com quem que eu vou comparar esse raio para dizer que ele é muito pequeno? O comprimento do fio, não. Quanto maior o raio, maior com a distância, né? Porque assim, ó, o raio pode ter 1 quilômetro. Se eu estou a 1 milhão de quilômetros de distância, eu vejo ele pequeno. Então eu tenho que comparar o raio com o fio.
Tá bom? Então eu tenho que fazer a seguinte comparação. Vou fazer uma pausa. Ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma pausa. E a nossa comparação será a seguinte. Eu vou considerar que Z sobre R não. Eu quero raio muito pequeno quando comparado ao Z, né? Se eu quero raio muito pequeno quando comparado ao Z, então o que acontece com isso daqui? Z sobre R é muito pequeno. Perdão, R sobre Z é muito pequeno. Certo? Tudo bem? Ou seja, R sobre Z tende a quanto? Tende a zero. Então eu tenho que agora aqui na minha equação fazer de alguma forma aparecer R sobre Z. Tudo bem? Tá. Como é que eu vou fazer aparecer R sobre Z, hein, meu povo? Como é que eu vou fazer aparecer R sobre Z? Bom, vou tentar. B de Z seria o mais correto, um aproximadamente, mas não vou colocar isso. Porque, tá bom? Seria. Depois eu escrevo em cima, eu vou escrever embaixo. Vou fazer aparecer o R sobre Z. Só que aqui tem R quadrado, não tem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o R quadrado em evidência. Que multiplica. Professor, mas não tem R nos dois fatores. Coloquei a evidência. Então aqui eu vou colocar 1. Tudo bem? Se ali eu coloquei 1. No outro, mais quanto? Z quadrado sobre R quadrado. Tudo isso elevado a quanto? Bateu? É, mas não ficou legal não, né? Mas por que não ficou legal? Porque eu sou burro pra danar. Eu quero fazer aparecer Z sobre R, caramba. O que eu tenho que fazer? R sobre Z. Como é que eu resolvo essa porcaria? Eu tenho que colocar o Z quadrado em evidência. Vocês não prestam atenção na aula, né? Meu Deus do céu, cara. Ah. Eu já tô preocupado, cara. Não vou conseguir fazer bosta nenhuma com o que tá aqui. R quadrado por Z. Agora ficou legal. Certo? Tudo bem? Show de bola? E em cima, como é que vai ficar? Em cima não tem nada, né? Ah, então em cima eu vou colocar 2 km vezes quanto? Eu já vou colocar o momento magnético. Já vou colocar o momento magnético. Tudo bem? Poxa, acabou, né? Como é que vai ficar embaixo? Eu não vou fazer o R, aquilo ali tender a zero? Poxa, se R sobre Z tende a zero, R quadrado sobre Z quadrado tende a zero muito mais rápido. Então vai ficar Z quadrado elevado a 3 meios. Módulo de Z ao cubo. Porque seria raiz quadrada de Z quadrado, módulo de Z. Mas estou colocando Z na parte positiva. Então Z ao cubo. Então como é que ficou? 2 km por Z ao cubo. O que mais? Vetor momento. Então, cara, temos ali o campo magnético criado por um dipolo magnético, porém, vamos prestar atenção. O dipolo magnético, eu estou calculando o campo magnético criado por um dipolo magnético em um eixo paralelo a esse dipolo magnético. Certo? Dá para complicar mais um pouquinho ali. Isso significa que se eu aplicar um campo magnético, apliquei um campo magnético aqui assim, qual que é a tendência do dipolo? Alinhar.
É onde vai acontecer o que com a espira? Girar. Tudo bem? Certo? Vou fazer uma comparação rapidinha que nós temos tempo. Mas é bem rápida mesmo. Ficou bonito aquilo ali, né? Ficou mais bonito do que na aula passada, né? Então, peraí. Não calculei o campo criado por um dipolo magnético, gente. Eu calculei o campo criado por um dipolo magnético pontual ao longo de um eixo paralelo ao próprio dipolo. De acordo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer a mesma coisa com o dipolo elétrico. Tá? Não vou nem desenhar tridimensional. Vou colocar só o eixo Z aqui, ó. Aqui o eixo Z. Só que com o dipolo eu consigo fazer mais fácil. Com o dipolo elétrico eu consigo fazer mais fácil. Porque no dipolo elétrico eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o potencial. E depois, como é que eu faço para achar o campo elétrico? Menos o gradiente. Certo? Tudo bem? Vocês podem ir pelo campo elétrico. Eu prefiro ir pelo potencial. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um dipolo elétrico paralelo ao eixo Z. Tá? Se vocês se lembrarem, um dipolinho elétrico, vou colocar ele assim para copiar o magnético. Tá aqui o meu dipolo elétrico. De acordo? Tudo bem? Aqui estaria a carga negativa. Aqui estaria a carga positiva. Lembra que tudo é uma cópia, né? O momento magnético é uma cópia. Nasce no polo norte e morre no polo sul. Perdão, nasce no polo sul, morre no polo norte, o momento magnético, não as linhas. De acordo? Então tá bom. Quero calcular o campo elétrico nesse ponto. Coordenada Z. Ah, mas eu não vou calcular campo. Eu vou calcular potencial. Bom, vou colocar a origem aqui, ó. Aqui está a origem. Embora eu pudesse colocar a origem aqui, né? Acho que eu vou tentar colocar a origem aqui. Acho que fica mais fácil. Tá bom? Então vamos calcular o potencial? Bom, potencial no ponto Z. Nossa, é uma delícia não precisar de vetor. Como é que é o potencial mesmo? De cargas pontuais, KQ pela distância. Então vai ter o potencial da carga positiva, K elétrico, que... Qual é a distância da carga positiva? Z menos D. Porque o dipolo tem altura D, né? Certo? Aqui, Z menos D. Z menos D. Mais o dipolo da carga negativa. O potencial da carga negativa. Como é que é o potencial da carga negativa? K vezes a carga, menos Q, por isso menos, pela distância. Quanto é a distância? Agora é Z. Oi? Não, constante magnética, né? Certo aí, Gabi, Carol? Vocês olharam meio torto. Agora a distância é D mesmo. Não, a distância é Z. Distância da carga negativa aqui é Z. Certo? Certo? Z. Vixe, como é que a gente pode fazer isso aqui? Multiplica, vê o que faz, né? Vamos lá. Como é que vai ficar? Ah, gente, vai ficar legal. Tem que largar de ser burro. Olha aqui. V de Z. Põe o KE Q em evidência. Né? Que multiplica quanto? Multiplica quanto? 1 sobre ZD menos 1 sobre Z.
Ó, como é que ficou mesmo? 1 sobre z menos d, menos 1 sobre d. Então, aqui, ó, eu vou colocar z, que multiplica z menos d. Tamo junto? Multipliquei. Z menos d, não, aqui ficou z menos z menos d. Confiram aí se eu fiz certo. Confiram aí. Tudo bem? Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que tentar fazer aparecer. O z é muito grande, né? O z é muito grande comparado ao d. Então eu tenho que fazer aparecer um d sobre z. Tudo bem? E aí eu passo o limite. De acordo? Vamos tentar. Carreta. Então, V de Z. Não estou escrevendo tudo, mas agora eu já... Ah, não, aqui eu não preciso, né? Eu já me perdi. O que eu tenho que fazer aparecer mesmo? Um D sobre Z? Pô, mas já apareceu. Apareceu aqui, ó. D sobre Z. Aqui eu coloco o Z em evidência. Multiplica quanto? 1 menos D sobre Z. Certo? Tá certo ou não? Aí lascou. Caí aqui. Aí lascou, não ficou legal a minha... Porque se eu falar... O que eu falei? Que D é muito pequeno quando comparado a Z, né? Se eu fiz as contas certas, eu vou ter que conferir, aí zerou. Aí não tem graça. Até faz sentido. Mas o lance era que em cima e embaixo aparecesse coisas de ordens diferentes. Aqui deixa eu ver se eu errei conta. 1 sobre Z menos D, menos 1 sobre Z. O Z vem em cima, então vai ficar Z menos Z menos D. Não, não errei. Deu D mesmo. Viu o potencial, não funcionou não, hein? Embora eu possa fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma pelada, tá? Eu vou dar uma pelada para ver se dá certo. Aqui embaixo tá certo? Aqui embaixo tá certo ou não? Não. Agora tá certo ou não? Não. Ó, porque em cima eu vou fazer isso aqui, ó. KE vezes o módulo do momento de dipolo. Que Q vezes D é o módulo do momento de dipolo. Certo? E embaixo? Embaixo ficou Z. Aí eu coloquei o Z em evidência. Não, aqui tem que ter um Z quadrado mesmo. Não, ó. Esse Z fica aqui de boa. Z que multiplica. Coloque esse Z em evidência. 1 menos D sobre Z. Certo? Então ficou Z quadrado. Tá certo? Tá certo? Z quadrado. Tanto que se eu fizer a distributiva, eu volto nisso. Exato, vai dar o quadrado da distância. Não, mas exatamente o que eu quero. Tá certo.
A minha cagada foi não ter percebido que aqui aparecia Q vezes D, que é o momento de dipolo. Fala. Tudo bem? Bom, na situação limite, isso aqui some. Tudo bem? Na situação limite, isso aqui some. Então, na situação limite, o que vai ficar? Potencial de Z igual a quanto? KE módulo de P por quanto? Por Z quadrado. Certo? Porque isso aqui vai a zero. Certo? Mas eu não estava afim, meus amiguinhos. Deixa eu só ver se não tem nenhum menos perdido aí, não, gente. Em cima é menos, né? Em cima é menos mesmo? Não, fica Z menos, abre parênteses, Z menos D. Então dá mais. Vamos ver se eu não errei aqui. Essa distância aqui é Z. Ah, já vi onde eu errei. Realmente tem um menos. A distância Z, a carga é negativa. Certo? Certo que a distância Z é a carga negativa? Então aqui é menos. Mais. Oi? Não, mas assim, essa daqui é Z menos D, não é? Não, estava certo, gente. Z, a distância está Z na carga negativa. Não, está certo. Vamos ver onde tem erro aqui. Peraí que agora eu não achei. A carga negativa está distanciada em Z. O momento de polo está certo, né? Direção do sentido do momento de polo. Não tem nada errado, não. Tudo certo. Tem nada errado, não. Tudo certo. Achei o potencial, né? Mas eu não quero o potencial. Quem que eu quero? O campo. Campo elétrico. No ponto Z. Como é que calcula o campo elétrico? Menos o gradiente do potencial. De acordo? Só que tem um detalhe. O potencial agora só está em Z. Então é só a derivada parcial com relação a Z na direção K. Deriva ali. Bom, vai manter o KE. Vai manter o módulo de P. A única coisa vai ser que isso aqui é Z menos 2. Quanto é que dá a derivada de Z menos 2? Menos 2 vezes Z a menos 3. Tamo junto? Só que com menos da forma, que é menos a derivada do potencial, mais 2, então, peraí, 2 KE módulo de P na direção K por Z ao cubo. Certo? Mas quem é módulo de P na direção K? Isso aqui é o módulo de P na direção K. É o próprio momento. É o próprio momento de polo elétrico. Compara as duas equações. Até o 2, né? Até o 2 que tinha que aparecer, apareceu. Certo? Tá vendo que as coisas são feitas. E com detalhe, aqui eu nem calculei o campo direto, né? Aqui eu fui pelo potencial. Poxa, seria bacana se existisse um potencial magnético, né?
Já pergunto para vocês, existe alguma chance de ter um potencial magnético? Por quê? A gente já sabe que o campo magnético rotaciona. Só vai existir potencial quando o rotacional for nulo. Só que existe um detalhe. Quanto é que é o divergente do campo magnético? Zero. Vocês sabiam que o divergente de todo rotacional é zero? O divergente de todo rotacional é zero. Então o campo magnético é um rotacional de alguém. O campo magnético já é o rotacional de alguém. Esse caso nós vamos chamar de potencial magnético. Na verdade, nós vamos chamar de potencial vetor, para não confundir com energia potencial. Mas isso bem mais para frente. Certo? Então,